Senhor que nós contamos, porque não há revelação da palavra se o Senhor não estiver nos orientando, falando no nosso ouvido e dentro do nosso coração. Por isso, ser servido de nos abençoar nessa hora. Fala conosco e nos empodera para nós vivermos a realidade do céu nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá dando para me ouvir? Sim, porque Eu o estou meu, ouvindo perfeitamente. ok? Tá, porque assim, o meu celular, ele está super baixo para eu ouvir vocês, né? Então, se está dando para ouvir, então tá bom. A palavra que eu queria trazer, né? Eu queria trazer, mas o Espírito Santo moveu para outra, era sobre Apocalipse, porque eu tenho meditado sobre Apocalipse e tem sido maravilhoso. Porém, na hora que eu estava meditando, o Senhor falou assim: não, não, não é isso daí não. Hoje nós vamos falar sobre autoridade e poder. Eu sei que quando o Espírito Santo ele move para uma outra palavra, eu sei que existe um fundamento de alcançar as nossas vidas, em especial com isso, porque quando eu medito numa palavra e aquela palavra ela flui, às vezes até assim é o meu desejo de partilhar, mas quando há mudança, eu sei que daí o propósito é realmente celestial, né? Então, que eu seja um canal livre para conseguir passar mesmo aquilo que o Espírito Santo tratou comigo nesse final de semana. Nós vamos começar abrindo. Deixa eu até ver aqui se eu coloquei o versículo bíblico. É o Salmo 34. Eu acredito que que seja o 4 ou o 5. Fala assim: olharam para ele, foram iluminados, os seus rostos não ficarão confundidos. Esse é o trecho da palavra. Porém, eu quero estar falando, voltando esse texto para a Passion, porque a Passion ela estende, né, um pouco mais daquilo que é falado nas outras versões. E na Passion fala assim, ó: contemplem a Ele, junte sua vida com Ele, e a alegria virá. Seus rostos vão brilhar, e a sua glória vai ser manifesta. E nunca mais sofrerão vergonha de rosto de novo. E isso, eu quero que a gente guarde esse versículo, porque ele tem tudo a ver com como nós podemos nos posicionar em autoridade. Bom, a autoridade e poder. Quando nós falamos de poder, nós podemos entender o poder de duas maneiras. O poder em força física, certo? E o poder sendo não é nenhuma autoridade. Eu posso até levar para um autoritarismo, não vou nem ligar para a autoridade, no sentido de exercer o poder como coerção, tá? E o outro, que é a questão, que é o outro poder, seria o poder da força, né? O poder da força impressa em alguém. Então, eu quero pegar 3 personagens que nós vamos tratar não só sobre eles, mas eu vou pegar 3 personagens que estão dentro do mesmo contexto para nós entendermos que autoridade é essa que é nossa, né? E então eu vou pegar Saul, Golias e Davi. São os 3 personagens que nós vamos pegar. Então nós vamos imprimir a força, é claro que para o Golias, certo? O poder com força, nós vamos pôr em Golias. Agora, nós vamos pegar a autoridade que o homem quis dar para Saul. Deus quis um rei. O homem quis um rei. Não foi Deus que quis o rei. Deus era rei do povo. Mas o homem quis um rei igual às outras nações. Então, o homem quis um autoritarismo, ele quis uma autoridade sobre ele que exercesse uma força pela aparência. E por que nós sabemos que é pela aparência? Porque a palavra fala que do ombro para cima não existia ninguém igual a Saul.
Ou seja, quando Saul apareciam, todas as pessoas eram menores que ele, o máximo que tinham ficavam era no ombro dele. Então, pela aparência, ele era uma boa autoridade. E nós vamos olhar Davi, que tinha uma aparência de formosura, a palavra fala, simples e agradável à vista, ou seja, a ele não deram nenhuma autoridade humana, né? E antes de nós colocarmos, né, em prática essa autoridade do Senhor, eu quero descrever, então, a autoridade dentro do dicionário, tá? Bom, a nossa autoridade, e eu creio que nós todas já sabemos aqui, com certeza, ela está em Cristo Jesus, certo? Sem ela não existe autoridade, né? Vai existir a de Golias e vai existir a de Saul, mas a verdadeira, ela não vai existir. Então, nós somos hoje autoridade, nós temos autoridade, porque nós estamos em Cristo Jesus, né? E a autoridade, ela é uma posição, existem alguns tópicos sobre autoridade. Então, o número 1 que eu quero falar é que a autoridade era uma posição conquistada. Número 2, diz respeito à experiência e prática. Se a pessoa não tiver a vivência, ela não é uma autoridade. Ela pode ter aparência de autoridade, mas ela não é autoridade, né? Uma autoridade dentro no âmbito, vou dizer, do esporte lá, como técnico de futebol, vamos dizer, ele só é autoridade se ele exerceu o futebol como jogador. Senão ele é um contratado. Então ele vai ter a logística, mas ele não sabe o que é em campo. Ele não tem a prática da experiência do que é viver dentro de campo. O melhor sucedido vai ser o que esteve dentro de campo. O que viveu o outro lado, antes de chegar a ser técnico. Né? Então, tem a vivência. E a terceira coisa, deixa eu ver se eu liguei aqui. Se eu linkei a terceira coisa. É autoridade. E a terceira coisa é que está ligado a você representar alguém ou alguma coisa, né? Então, na questão de representatividade, nós podemos colocar o guarda de trânsito, que hoje a gente não vê, mas na minha época de criança a gente via. Quando o aluno ia atravessar a rua, existia um guarda que ele se posicionava em cima da faixa de pedestre e ele parava qualquer carro, gente. Era carro, caminhão, ônibus. A hora que ele se posicionava ali e ele abria os braços para os alunos passarem, podia ser quem fosse, ninguém se atrevia a passar por ele. Ele podia ser nanico, anão, não interessava. Ali ele era uma autoridade. Quem que ele representava? Alguém muito maior do que ele. Ele representava toda a polícia, todas as autoridades voltadas para a polícia, que tem autoridade para quê? Para prender, não é isso? Que tem autoridade para multar, né? Ele ali era um representante do lugar. Então, essa autoridade lhe foi dada, né? Ela foi conquistada pelo âmbito polícia e foi dada a ele, e ele representava naquela hora essa autoridade. Então, indo para o nosso Senhor Jesus, a primeira coisa que nós temos que ter certeza, né? Eu tenho que ter certeza lá no meu íntimo, né? É que essa conquista foi de Jesus por nós. Jesus não precisava conquistar nada. Ele já tinha toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra, nos mares, porque foi ele que criou tudo. Sem ele, nada do que foi feito se fez, e todas as coisas subsistem por ele. Mas ele veio para a terra para conquistar essa autoridade, para nos devolver, porque isso havia sido perdido lá em Adão. Deus criou um reino para Adão reinar, que era a terra. Deus reinava nos céus, e ele fez todas as coisas na terra para Adão reinar. E eu creio que, assim, no tempo lá do Senhor, né, com Adão, na viração do dia, acho que muito do que ele partilhava com Adão era assim, sabe, se você fizer assim, você vai ter um reino, assim, sucesso. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas.
E ele não quis que Adão só... porque ele podia ter criado Adão e falado assim, vem para o meu reino. Não é isso? Leva lá para o céu. Não, mas ele criou um reino aqui na terra para Adão reinar. Né? Mas ele queria que esse reino fosse para o Adão uma coisa de sucesso, né? Em que ele tivesse vitória em todas as coisas. Então ele já entregou um reino vitorioso, onde não tinha nada em que o Adão pudesse ter falta ou qualquer tipo de problema. Mas isso foi perdido. E esse resgate veio com Jesus. E ele mesmo fala, todo poder me foi dado no céu e na terra. Né? E eu sei que tem um texto do parágrafo que fala assim, eu dou a quem eu quero. Eu não encontrei, mas existe essa palavra, e eu dou a quem eu quero. Eu sei que tem, mas eu não consegui encontrar. Depois, se alguém achar, por favor, me mostre onde está. Que ele fala que ele dá para quem ele quiser. E ele quis nos dar. Então, nós temos que ter certeza no nosso íntimo que essa autoridade ela já foi conquistada por Jesus para nós. Para que nós andássemos, a partir do momento que nós crescemos no Senhor Jesus, dentro do pacote de tudo aquilo que é de maravilhoso que Jesus nos deu, estaria nós vivemos em autoridade, diante das coisas, das circunstâncias, inclusive de outras pessoas, da maneira correta, que é o que nós vamos aprender hoje. Não é exercer o poder e a força, como fez Saul, que quis fazer pelo jeito dele, para ganhar uma guerra, deixando uma hora todo mundo em jejum. Como que você batalha uma guerra na força do braço sem comer? Ele fez isso uma vez. Porque ele falou que todo mundo tinha que jejuar, inclusive quem estava lutando. E depois, numa outra hora, ele decide sacrificar no lugar de Samuel, porque ele falou que Samuel estava demorando demais. Então, ele tomou o lugar de outro. Então, não é esse tipo de autoridade que Deus deu para a gente. Ele nos deu uma autoridade com quem nós somos. A gente não precisa tomar lugar de ninguém. E nem nós precisamos, como é que fala? Trazer uma coerção para outra pessoa ou para nós mesmos, para nós dizermos que nós temos autoridade. Tudo isso vai ser feito no reino espiritual. E Jesus, então, ele, primeiro, é ele que conquista isso por nós. Então, a gente precisa ter muito firme isso, que ele conquistou por nossa causa. Porque ele já tinha tudo isso, não precisa conquistar mais nada. Né? E a segunda coisa, nos posicionarmos no nosso dia a dia como representante dele, para nós colocarmos em prática essa autoridade diante do reino espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, certo? Como que nós vamos começar a viver essa autoridade? Exatamente como o Salmo 34. Olharam para ele e foram iluminados, seus ossos não ficarão confundidos. E na Passion diz que não sofrerão mais vergonha de rosto. Então, não é olhando para a gente, é olhando para quem nos deu essa autoridade. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Então, é focando naquilo que o Senhor já conquistou por nós. E agora, então, nós vamos para os nossos 3 personagens. Depois nós vamos passar para uma outra, para um outro exemplo que vai acrescentar mais alguma coisa. Então, vamos lá. Saul, ele era uma autoridade do povo, porque o povo quis, né? E Deus deixou eles irem após o coração deles, tanto que, quando ele unge Davi, ele diz, este é segundo o meu coração. Então, Saul foi segundo o coração do povo. E ele exerce um poder que é aquele poder de coerção. Façam o que eu mando. Né? E depois nós vemos o poder da força, em Golias. Mas Davi, ele tinha a autoridade dada por Deus, e a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a meditar essa palavra, é que essa autoridade, ela é ganha no secreto. Ela não é diante do visível. Você não tem que mostrar que você é uma autoridade para as pessoas. Ela é conquistada, você e o Senhor. Onde que Davi conquistou essa autoridade de chegar diante de um gigante e falar para ele assim, você vem contra mim contra espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Ele nem falou dele.
O nome Davi nem aparece na luta ali. Por quê? Porque ele não ia no nome dele para as batalhas. Ele ia no nome do Senhor. Então, qual foi esse secreto onde o Davi foi treinado? Lá no pastoreio, sozinho, ele e as ovelhas. Com o estilinguinho dele, né, a funda. Então, onde que ele entendeu que com o Senhor ele vencia qualquer batalha? Sem se mostrar. Se nós, assim, recebemos isso na nossa vida, a gente não precisa se expor diante de circunstâncias que podem nos causar ferida, que podem nos entristecer. Por quê? Porque a nossa vitória também está no secreto. O Davi, quando ele apareceu, ele já apareceu vitorioso. Ele não apareceu, perdi a primeira batalha, vou tentar a segunda. Não, ele já apareceu decepando cabeça. Por quê? Porque a autoridade foi forjada nele no secreto. E o nosso secreto é nós comermos dessa palavra, e nós vamos ver alguns trechos que vão mostrar como isso é importante, e entendermos que tudo que foi escrito aqui é para o nosso ensino. Não tem nada a ser desprezado na palavra de Deus. Todos os exemplos, quer sejam eles de vitória ou de derrota, são para nos ensinar e nos forjar a andar nessa autoridade. Porque tem exemplo aqui que vai mostrar a derrota, do modo como foi feito, inclusive o de Saul. Porque depois o que aconteceu com ele? Ele acabou sendo deposto do cargo dele, não é isso? Por conta dele ter querido agir sem Deus. Ele agiu por conta própria de diversas maneiras, sem consultar o Senhor. E o povo é de Deus. Assim como a nossa vida pertence ao Senhor, todas as pessoas que estão à nossa volta, com quem nós convivemos, também são dele. Quer elas saibam ou não. Porque elas foram feitas pelo Senhor e elas foram compradas de novo por Jesus. Então, tudo isso que acontece dentro da palavra é para nosso ensino. É para nos mostrar como nós agirmos, como nós nos portarmos, e a nossa postura de autoridade, ela não precisa ser exercida de uma maneira a que as outras pessoas achem que nós estamos ou impondo, ou elas se sentem humilhadas. Não existe nada disso no reino de Deus. Porque quando é pelo Espírito Santo, nunca há humilhação. Nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, no secreto. Mas na hora que nós vamos para qualquer tipo de coisas do dia a dia, nós estamos de pé. Porque toda vez que o Senhor foi falar com um dele, profetas, ele falou assim, põe-te de pé que falarei contigo. Pode olhar lá. Ezequiel, ele fala isso, Jeremias, ele fala isso, Isaías, ele fala isso. Ele fala, põe-te de pé, falarei contigo. Por quê? Porque é o preparar daquele soldado, né? Daquela pessoa que vai ter autoridade, para ela poder enfrentar. Então, põe-te de pé. Pode olhar. Você pode olhar Ezequiel, pode olhar Jeremias, pode olhar Isaías. O Senhor fala, põe-te de pé, que vou falar contigo. Bom, a segunda coisa que nós vamos aprender é que muitas vezes essa autoridade nos foi dada, mas existe um véu para nós não enxergarmos e não colocarmos em prática essa autoridade. E nós vemos esse exemplo também na palavra de Deus. Então, nós vamos lá para Gênesis com Abrão. Abrão, quando foi chamado, ele já foi chamado com muitas promessas, certo? Lá em Gênesis 12, fala assim, que o Senhor chamou Abrão e ele fala assim para ele, que ele o havia escolhido para que ele fosse uma bênção e ele fosse abençoar muitas nações. Ele fala da semente, ele diz que ele vai dar uma terra prometida para ele, fala assim, sai da tua terra e da tua parentela,
que eu vou te mostrar onde você vai, e eu vou e aonde você pisar, você vai ser abençoado, são só promessas. Mas o que ele faz? Ele faz, sai da tua terra e da tua parentela. Oh, ele leva o véu junto, para não enxergar nada, que é o Ló. E Ló significa véu. Então, enquanto ele anda com Ló, ele é um peregrino. Ele não enxerga nenhuma promessa que foi dada lá no capítulo 12, cumprida. Nenhuma. Só a hora que ele se aparta de Ló, que ele fala assim, chega uma hora que os pastores, Deus permite, né? Deus não está na briga, tá bom? Mas assim, ele acaba usando essa disputa entre os pastores por pasto, da quantidade que Deus tinha abençoado a vida dos dois, multiplicado, para dar assim, dar um checkmate no Abrão. Você vai continuar carregando Ló, ou está na hora de você ir para o seu lado e Ló para o outro? E nessa hora, Abrão chama Ló, e ele chega para ela e fala assim, escolhe a terra que você quer. Do lado que você for, eu vou do lado contrário. E é nessa hora que o véu é tirado, as promessas começam a ser reveladas novamente a Abrão, que é no capítulo 17. E o Senhor fala que ele é o escudo. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Deus fala para Abrão. Eu sou o teu grandíssimo galardão. E Abrão chega para ele e fala assim, o Senhor é mesmo, mas e a herança que o Senhor prometeu? Eu não tenho herdeiro. Eu vou deixar tudo para o meu servo? E a partir daí, Abrão começa a ter os olhos abertos para enxergar o que o Senhor queria fazer com ele. Então, a nossa autoridade já foi nos dada, já foi conquistada pelo nosso Senhor. Mas será que a gente está com aquele véu diante de nós, quando a gente vai enfrentar qualquer circunstância? E a gente se torna como se fosse um peregrino, vai para um lado, parece que a porta está fechada. Vai para o outro, parece que o negócio não dá o passo. Porque é isso que o véu faz. O véu não deixa a gente enxergar do outro lado. Ele não deixa a gente contemplar uma coisa que tem que ser vista dentro do nosso coração primeiro, para depois externar. Por isso que a palavra lá em Lucas 6 fala assim, ó. O bom, vou até ler aqui porque para não errar, né? O bom homem tira coisas boas do seu bom tesouro que está no seu coração. Como que ele tira essas coisas boas? Declarando. Essa é a primeira etapa de você saber que você é uma autoridade. Se você declara derrota, você já acabou com a autoridade que você tinha em Jesus. Porque o que sai da nossa boca é fruto do que está cheio o coração. Então, o homem bom do seu bom tesouro, ele tira coisas boas. Ele declara aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele não declara aquilo que ele está vendo, ele declara o que ele recebeu. Agora, o homem mau, do seu mau tesouro, vai tirar coisas más. Ele vai declarar aquilo que o coração está cheio, e se o coração está cheio de derrota, angústia, comparação, tristeza, vai tudo fluir pela boca e vai ser colheita. Então, nós temos que ter muito claro, não pode ter o véu no nosso rosto, acerca de que tudo isso já veio de Jesus para nós. O véu tem que ser tirado. E isso daí é uma prática do dia a dia. Às vezes a gente pensa assim, então, quando eu tiver em tal batalha... Não, gente, é no dia a dia. Sabe aquele negócio assim, de chegar abrir o pote de açúcar, o açúcar está acabando. Sabe aquele negócio? É nas coisas simples. Da gente olhar e enxergar, uau, o açúcar está multiplicando. Por quê? É o copo meio cheio e meio vazio? A pessoa olha o copo na metade e fala assim, nossa, está acabando. Então, uau, já está meio cheio. Essas são as declarações que tiram o bom tesouro do nosso coração ou que vão tirar o mau tesouro. E isso já diz respeito à autoridade.
Porque é o seu posicionamento no íntimo que vai trazer para fora o que você sente. Então, nós precisamos tirar o véu tem que ser rasgado na nossa vida, na prática, não é só na teoria, é na prática. É na hora que nós estamos tomando chimarrão, junto com a nossa amiga, que é um momento gostoso. E daí ela põe na prática a autoridade que ela tem. Não é no meio quando está no meio do negócio ali que a guerra se levantou. Essa prática, ela tem que começar antes do enfrentamento de guerra. Quer ele seja uma batalha grande, quer ela seja uma batalha que a gente até considera que é pequena, não interessa. Mas ela é para ser feita no dia a dia. Próximo. Outra coisa. Vou dar o que Jesus falou, né? A gente então tem que ter certeza dessa autoridade que me foi dada. Jesus falou assim, ó. Eis que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vai causar dano. Não existe alguma coisa. A palavra é redundante no hebraico. Nada, absolutamente nada. Ela aparece 2 vezes como reforço. Vai causar dano. Então, qualquer circunstância que nós venhamos enfrentar, ela não é para nos causar dano. Se a nossa autoridade, a autoridade que o Senhor nos deu, ela estiver firme dentro do nosso coração, a gente vai olhar para Ele e reconhecer que é Ele que está dentro daquilo que nós estamos vivendo. Porque a gente sabe que nada a gente pode fazer sem Ele. Amém? Agora, a concretização dessa autoridade, ela acontece na declaração. E aí, lá em 1 Pedro, de 1 a 4, eu vou ler todo o texto, mas o que eu quero fixar é isso. Quando João, ele descreve essa carta, ele começa dizendo que era impossível ele não falar de tudo que ele tinha visto e vivido. O que nós temos visto e vivido em Cristo, porque é de lá que vem a nossa autoridade, não é? Muitas vezes a gente olha para nós. E se os nossos olhos eles estão abertos para nós, o véu com relação ao que Deus tem para a gente é colocado. A gente troca a visão. Adão, ele não perdeu a visão de Deus. Ele abriu os olhos para a visão dele. E daí ele passou a se ver envergonhado, derrotado, nu. E quando ele se viu desse jeito, no conceito dele, Deus mudou, mas Deus não tinha mudado em nada. Deus era o mesmo. Mas o foco da visão de Adão mudou quando ele pecou. Ele olhou para si. E nós só vamos exercer autoridade nessa terra, a autoridade de Jesus nessa terra, se o nosso foco não formos nós. Se a gente focar na gente, nós também não vamos exercer autoridade, mesmo nós sendo de Cristo. Eu não estou falando para ninguém aqui que não é de Cristo, eu estou falando para todo mundo que é. Mas o nosso foco é olhar para Ele e entender que é tudo que nós temos visto e ouvido é o que tem que ser guardado no nosso coração. Esse trecho do 1 ao 4 fala assim, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e também o que os nossos olhos contemplaram, por quê? Porque João andou com Jesus, né? Mas ele já tinha visto e ouvido, porque quando ele escreve o Evangelho de João, é escrito, é o último a ser escrito. A Denise deve saber mais ou menos para que ano que foi escrito lá. É perto dos anos 70, não é? Depois dos anos 50, depois de Cristo, que ele escreve. É o último a ser escrito, eu sei. E eu sei que é numa época de perseguição, e quando se levantou, eu não lembro o nome de quem se levanta, mas se levanta uma autoridade ali, e ela quer provar por A mais B que Jesus é homem, ele não é Deus.
Ele foi o homem que foi para a cruz, mas ele não é Deus. E então João, ele pega os trechos da palavra que mostram, explicando que Jesus é Deus. Tanto que tudo o que João coloca é: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. E quem fala eu sou? Deus diante de Moisés. Quando te perguntarem quem é que vai até lá, porque ele falou assim, mas como que eu vou falar para o faraó quem me enviou? E a resposta de Deus é, eu sou. Então, o que ele fala quando ele fala assim, o que temos visto e ouvido, né, tudo aquilo que eu ouvi e que eu vi, não era só no tocante, naquele tempo que ele andava com Jesus. Era naquilo que a palavra, né, os pergaminhos, né, que era a lei de Moisés, tudo, inclusive eu sou, tá lá, era o que eles tinham na mão. E aí isso é cumprido em Jesus. E ele fala assim, e com os nossos olhos nós temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Pode falar. A D já achou onde que está. Eu fui pegar minha Bíblia aqui em James Estudo, porque nela está mais exato, né? Aí a data plausível para a escrita é no período de 70 depois de Cristo. É isso mesmo. A época em que o templo foi destruído. Isso. E até no 100 depois de Cristo, que é o final da vida de João. E ele morreu, né? Eles acreditam que ele morreu 100 anos depois de Cristo, numa data 100. Sendo os anos 80 o mais provável, mais ou menos, que ele escreveu o Evangelho todo. Então, é isso. Então, por quê? Porque foi na época em que se levantaram pessoas dizendo que Jesus era só homem. Ele era o homem que morreu na cruz, e não Deus. Então, João vai lá e ele coloca todos, são 7, acho que são 7, eu sou, que tem lá, que é o número perfeito de Deus, né? Eu acho que são 7, tá? Não vou afirmar, mas eu acho que são. E aí, o que é falado? Ele fala assim, ó, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa coisa eu vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Olha que coisa mais linda. O Senhor está preocupado que nós tenhamos o gozo de ser autoridade dele aqui nessa terra. Então, por isso que o nosso olhar é para ele. É nele que se faz todas as coisas. E isso é forjado em nós o secreto. Naquilo que a nossa boca declara quando nós estamos em comunhão com ele. Ou a nossa comunhão é com o Pai e com o nosso Senhor Jesus Cristo. João fala. E aí, por último, eu quero colocar como que essa autoridade ela é exercida de uma maneira que os inimigos eles caem por terra e mesmo muitas vezes nós podemos ter gente do nosso lado, né? Quando requer de nós o exercer dessa autoridade, que são como nós, creem como nós, mas nessa hora não vão exercer, vão recuar e vai aparecer o medo do inimigo. Lá em Eliseu, né, está em 2 Reis, capítulo 6, Eliseu, ele passa a descobrir segredos do rei da Síria que tinha se levantado contra o rei de Israel. E toda vez que o rei da Síria, ele se deslocava para um lugar para atacar Israel, Eliseu, ele ia até o rei, e ele falava para o rei, não vá para, move seu acampamento para outro lugar, porque o rei da Síria vai atacar vocês aqui, ele já descobriu onde vocês estão. Então, quem tinha a força do poder nesse tempo? Olhando que força versus autoridade. Qual é o principal para nós termos? Autoridade, não a força.
Depois nós vamos ver que a nossa autoridade, ela exerce força no reino espiritual. Mas a gente não precisa usar da força para ter autoridade. O rei da Síria, o que acontece com ele? Ele começa a desconfiar, ele que tinha o poder da força ali, porque o exército dele era muito mais forte, e ele acha que tem um traidor no meio do lugar. E a autoridade que era visível era o rei de Israel. Mas quem era a autoridade que não permitia que Israel fosse tomado ou fosse derrotado? Era Eliseu. Porque ele sabia de quem ele ouvia as direções para o exército de Israel não ser derrotado. E aí, dentro mesmo do acampamento dos soldados lá da Síria, um se levanta e fala assim: não, rei, não existe traidor aqui dentro, não. Mas lá em Israel tem um profeta. Eles não sabem nem o nome do profeta. É um profeta. Mas o que acontece? Tudo que o senhor fala, mesmo quando o senhor está lá na sua câmara, quietinho no seu quarto, e o senhor pensa ali, Deus deda para ele, em outros termos. Deus deda lá para Eliseu. E o rei, então, fica sabendo através do profeta. Por isso que o senhor não alcançou ainda o acampamento. E então, o rei arma uma estratégia e resolve cercar aonde está quem? Eliseu. Ele não precisava mais combater com o rei, o que tinha autoridade, entre aspas. Ele precisava destruir a autoridade que era espiritual. E ele cerca. E quando o moço dele, né, que acompanhava, ele se levanta, ele olha que a terra que eles estão, que eles estavam num vale, ele olha para cima e ele vê todo o exército da Síria para vir atacá-lo. Não era atacar mais ninguém agora, era ir contra Eliseu. E naquela hora, eu acho que é o Geazi, mas eu não tenho certeza, tá? Eu acho que é o Geazi que é ainda o moço dele. Porque o Geazi foi tomado de lepra, né? Antes com Naamã. Então, não sei se ele estava vivo ainda. Então, eu sei que é um moço. E eu sei que Geazi é um dos moços de Eliseu. E ele olha, daí Eliseu olha para ele e fala assim, desesperado, ele chama Eliseu e fala assim: olha, o exército está vindo atrás de você. Ele fala assim: que exército? O exército da Síria. Daí ele olha para o moço e fala assim: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus ossos não ficarão confundidos. E então os olhos dele são abertos e ele vê o exército celestial ao redor daquele lugar, e são em número muito maior do que o exército que vinha contra Eliseu. E Eliseu só diz assim, que seus olhos agora fiquem embaçados, e eles não nos achem. E o exército vem contra eles, chegam diante de Eliseu, eles sabem quem é ele, hein? E eles não o reconhecem, e eles perguntam, onde está o profeta? E ele fala, vocês não viram? Então eu vou conduzir vocês até ele. E leva para o meio do acampamento de Israel. Todos do exército vão ser entregues pro acampamento de Israel. Mas olha o que uma autoridade de Deus faz. Gente, por isso que a gente precisa ler a palavra e aprender para nós vivermos de acordo com ela. Era a hora do quê? Desse exército de Israel fazer o quê? Matar todos, certo? Concorda? Não era isso que eles estavam fazendo o tempo todo? Indo contra o exército de Israel para poder matar? Sabe o que Eliseu fala para eles? Agora os alimenta e os despede. Porque daí os olhos dele foram abertos e eles se viram no meio do acampamento. Mas eles não são mortos. Eles voltam para o rei da Síria. E a palavra fala que durante aquele tempo, a Síria não atacou mais Israel. Então, na autoridade do homem, o que o rei de Israel tinha feito? Se não fosse a palavra do Eliseu? Matar todo mundo. Mas essa não é a fala de Eliseu. Eliseu manda dar comida para eles.
e os despedir. Né? Você está com a palavra? Você está com a Bíblia aí? Confere e vê se, se é isso mesmo, se é nessa batalha que isso acontece. Eu tenho quase que certeza que é, porque eu já li um monte de vezes, mas vai que eu confundi, né? Eu creio que ele não morreu. Tá em 2 Reis 6. Uhum. Eu vou ler aqui e confirmo para você. Peraí, eu vou abrir. Depois, eu sei que assim, é depois do versículo 12, 13, tá depois disso daí. Tá. Boa noite. Gente, eu lembro que manda para Carlos bem. Eu desacostumei de Bíblia de papel, meu Deus do céu. Ah, não, eu tô acostumada com a Bíblia de papel. Eu procuro as coisas do Google, mas a leitura... É 2 Reis 6, não é? 2 Reis 6, Já estou no Você 10. olha aí. Se alguém achar, pode falar, tá? É só para ajudar a gente, só para confirmar o que eu estou falando, né? Porque essa história de falar e depois não ser... Ah lá, já achei. Aqui. Está no versículo 23. O rei lhes preparou, então, um grande banquete. Eles comeram e beberam, depois o rei os despediu e eles voltaram para seus senhores. E os bandos da Síria não fizeram mais incursões no território israelita. Está lá no versículo 6, versículo 23, tá? Então, a autoridade do Senhor, ela não age da mesma maneira que a autoridade da terra. Alimentou o inimigo e despediu. Não houve baixa de nenhum homem ali. Por quê? Porque a intenção não era mostrar quem tinha mais força. A intenção era inteligência espiritual. A gente vence com a inteligência espiritual. Por isso que Paulo, uma das orações que Paulo ensina que a gente faça para a gente, é que nós tenhamos sabedoria e inteligência espiritual. Está lá em Colossenses 1:9. De 9 a 11 fala sobre isso. Porque a inteligência espiritual, ela não funciona como funciona a Terra. Ela não tem interesse em funcionar como funciona a Terra. Estamos acabando. Então, vamos lá. E para finalizar, então, nós vamos terminar com Romanos 15:4, que fala assim, ó. Porque tudo que foi escrito é para nos instruir em como nós vivemos. As escrituras, elas impartem para nós encorajamento e inspiração para vivermos uma vida de esperança, para enfrentarmos todas as coisas. Ela é para o dia a dia, ela é a prática. Então, hoje, o que eu quero que nós deixemos gravado no nosso coração é que a autoridade que vem do Senhor, ela nos pertence, ela já foi conquistada na cruz, mas nós precisamos, declará-la e ter muito claro dentro de nós e ser trabalhado no nosso secreto. Não é visivelmente. 2, não podemos pôr véu. Se nós olharmos para nós e deixarmos de olhar para Jesus, nós vamos estar com véu diante de nós. E quando nós estamos com véu, as promessas, nós não enxergamos, elas estão lá, elas são nossas, mas nós não vamos de encontro a elas, porque existe um véu. Foi o que aconteceu com Abraão e o Ló, que ficaram peregrinos enquanto os dois caminharam juntos. Só Ló sair do véu. O véu era o Ló, porque a palavra Ló significa véu. E terceiro, uma autoridade do céu não age como a autoridade da terra. Se nós agirmos de acordo com o curso do mundo, nós não vamos ser uma autoridade do céu. Nós vamos ser uma autoridade como Saul. E Saul, ele só cavou a própria cova. Judiação, mas foi o que aconteceu. Porque ele quis exercer a autoridade dele sem consultar o Senhor. Sem estar em Cristo. Sem estar consultando a Deus ali, né? Em Cristo ele não podia estar porque Jesus não tinha visto, mas ele não consultou a Deus, como fez o Davi. Amém? E eu vou finalizar com uma história que, inclusive, é de uma amada minha, eu não vou... É só para ilustrar, assim, como que isso funciona no nosso dia a dia.
Então, essa minha amada, ela chama Ana, ela é faxineira. E o Senhor falou para ela pediu para o Senhor, que ela falou, Senhor, eu queria um trabalho. Mas eu queria um trabalho agora, que ela fazia faxina, né? Ela falou, eu queria um trabalho de dia a dia, para que eu pudesse... Ela queria juntar mais dinheiro, porque ela tinha foco em terminar a casa dela. Uma casa que Deus deu para ela no meio da pandemia, lá no Nordeste. Deus deu de presente para ela. E ela queria terminar essa casa. E ela pediu para o Senhor que ela queria, então, trabalhar no dia a dia. E aí, conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, olha, tem uma vaga, estão abrindo vagas para faxineira dentro de um hospital. Você quer fazer? Ela falou, ah, claro. E foi. E ela pegou aquela 12 por 36, né? E foi. E aí, o senhor falou para ela assim, que o senhor falou assim, eu abri essa porta, o propósito é meu. Do tempo que você ficar lá, o propósito é meu. Então, ela já sabia que o negócio dela eram vidas. Não era fazer faxina, ela ia tratar com vidas. E aí ela foi colocada ela foi colocada no setor que ficava, não lembro se era porão, era alguma coisa assim, de um hospital que tem aqui em Campinas, e daí ela ficava só com os funcionários. E daí, durante aquele tempo, ela é assim, ela pisou, Jesus Cristo pisa junto e fala junto, porque o negócio dela, o foco dela é assim, não posso perder tempo, tem que falar de Jesus para todo mundo. Essa é a vida dela, dioturnamente. E ela falou para todos os funcionários, tudo, e daí ela acabou, ela falou, Senhor, tem coisa errada, não é para ficar aqui mais. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não quis. Então, e só que ela, como ela é muito caprichosa, a chefe dela falou assim, olha, eu vou te mandar para um lugar. E até chegou para ela em particular e falou assim, eu vou te mandar para um lugar, porque é um lugar sossegado, não tem aquela história de toda hora você ter que voltar a fazer a faxina no lugar de novo, porque o primeiro lugar lá sujavam novamente, era cozinha, feito pelos funcionários lá, né? Então, toda hora tinha que estar fazendo a revisão. E ela foi colocada em escritório. E a autoridade ali do mundo achou que fosse agradá-la, de pôr em escritórios. E daí ela não via ninguém. E ela falou assim, não estou entendendo nada, Jesus, tem lugar errado. O senhor falou que eu ia alcançar vidas. Tudo bem, os funcionários já foram, mas eu vou ficar trabalhando com escritório, lâmpada, teto, não tem sentido. E aí, ela sozinha no escritório, ela falou, Senhor, se eles me colocaram como autoridade da terra, né? Em outras palavras, ela falou, mas assim, querendo até me poupar, eu quero dizer para o Senhor que eu quero que a palavra seja do Senhor. Então, eu rejeito esse lugar aqui, se foi, eu fui colocada aqui por causa do homem. Eu quero ir onde o Senhor falou para mim que eu ia estar. E dentro do coração dela, era no meio dos doentes, né? E ela orou sozinha no secreto, como autoridade. Ela falou assim: o Senhor me colocou aqui, o Senhor é que é autoridade aqui, o Senhor me põe onde o Senhor quer, não é onde o homem quer. Eu sei que assim, não deu uma semana, foram assim, dias depois, uma pessoa ficou enferma. E aí ela perguntou, a chefe dela perguntou se ela poderia substituir na ala dos enfermos particulares, que era na terceira ala lá, porque ela falou assim, não, eu sei que a senhora é super bem educada, a senhora sabe tratar as pessoas com mansidão, então, ali a ala particular, a senhora vai saber lidar com essas pessoas. Tudo bem eu tirar a senhora desse sossego, dessa coisa de 12 horas devagar, né, assim, super tranquilo, porque ela falou assim, porque lá é uma pauleira, lá a senhora vai trabalhar realmente às 12 horas sem parar. Ela falou, claro, estou indo. Ela falou assim, Jesus, aquela oração já surtiu efeito, não precisa abrir a boca. E foi substituir. Substituiu, eu não sei quanto tempo, eu sei que foi pouquíssimo tempo, a moça voltou para o cargo, e ela voltou para o escritório. E ela falou assim, Jesus, não é aqui o meu lugar, é lá. O senhor já falou que é lá. O que está acontecendo? Gente, não deu assim. Foram dias que passaram depois que ela voltou. A moça chegou para ela e falou assim: sinto muito, mas a gente acho que vai ter que colocar a senhora lá. Porque os pacientes estão reclamando, ninguém quer outra moça. Eles querem a senhora na ala. Gente, assim, enquanto ela esteve lá, operações foram canceladas, pessoas que não conseguiam visita entraram para visitar, pessoas que não conseguiam alta, que assim, o médico falava assim, não, só mais um dia, porque estava ganhando grana, né?
Ela declarava que a pessoa ia sair, tem pessoa que teve alta no meio do domingo. O médico foi lá só para dar alta para a pessoa. Autoridade de Deus, para abençoar, ela não agiu como a terra. E o que ela era ali, diante dos olhos dos homens? Ninguém, porque ela era faxineira. Mas quem exerceu autoridade ali naquele lugar foi ela. Então, é isso que eu quero que a gente guarde no coração. A gente tem que saber quem a gente é. Sabe, essa identidade é ela que tem que ser firmada no nosso coração. A partir dessa identidade, nós vamos passar a agir de acordo com a autoridade que o Senhor nos deu. Mas não com a perspectiva de autoridade do mundo, como o mundo faz, mas daquela como o Senhor quer. Porque daí o nome dele é glorificado. Amém?